Olá, amados amigos e irmãos, graça e paz a todos. Estamos de volta para continuar os nossos estudos sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Como vimos na semana anterior, este livro marca a história dos começos. O começo da criação, o começo da humanidade, o começo da história da salvação, o começo de Israel. Aprendemos também que começo ou princípio é justamente a tradução da palavra hebraica que dá nome ao livro. Moisés, o autor de Gênesis, abre o seu livro dizendo: "No princípio criou Deus os céus e a terra". Esta é a primeira frase da Bíblia Sagrada e não poderia ser mais apropriada. Qualquer um que desejar saber quem é Deus encontra uma resposta clara e direta já na primeira frase da Escritura. Deus é o Criador do universo. O texto começa mostrando que, num primeiro momento, a terra era sem forma e vazia. Isto significa que, nesse estágio, a Terra, bem como o próprio universo organizado, era inabitável. Então, o autor diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, significando que o Espírito de Deus foi quem trouxe ordem ao caos e transformou a Terra num lugar apropriado para receber vida. Gênesis diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Existe muita discussão a respeito da natureza desses dias. Alguns pensam que os dias são simbólicos e representam eras. Outros pensam que os dias da criação foram literais. Há ainda aqueles que defendem que Gênesis 1 trata-se simplesmente de um mito, que no fim transmite a moral que existe um Criador. Uma clara afronta às Escrituras, pois se assim for, não restará base para as doutrinas da criação, do pecado e da redenção. Vimos também em nosso estudo que a sequência da ordem dos atos criativos de Deus aconteceu em 2 partes. Na primeira, Deus iniciou a criação e deu sua forma inicial básica, o universo organizado. Então Deus fez a separação da luz e das trevas e preparou a terra para abrigar vida, começando pela vegetação. Estes foram os primeiros 3 dias. Na segunda parte, Deus estabeleceu os luminares e povoou o ambiente que estava pronto com peixes, aves, animais e seres humanos. Estes foram os 3 dias seguintes. No 7º dia, ele descansou de tudo que fizera. Não preciso dizer que isso não significa que ele estava cansado. Essa afirmação é mais um indicativo de que, de fato, Deus terminou completamente o seu trabalho da criação do mundo. Além disso, ao descansar no 7º dia, Deus estabeleceu um padrão para o ciclo de trabalho do homem, mostrando a necessidade do descanso. De tudo o que vimos, restam algumas aplicações importantes. Primeiro, o universo não foi criado como resultado do acaso, mas como obra do eterno e soberano Deus. Ele é o único Criador, tão poderoso e suficiente em si mesmo, que uma única ordem de sua boca vence o caos, cria limites e traz existência à vida. É confortador saber ainda que Deus não apenas criou todas as coisas, mas é o sustentador de todas elas. Sem a sustentação divina, toda a vida cessaria e tudo que existe deixaria de existir. Falando da atividade sustentadora de Deus, o apóstolo Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Hoje conheceremos um pouco mais sobre a formação e o início da vida humana no mundo criado por Deus. Uma espécie de relato expandido acerca do que ocorreu no 6º dia da criação e a partir dele. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O comentarista bíblico Derek Kidner explica que quando Deus fez a terra, esta não era inicialmente o hospitaleiro lugar que conhecemos.
Não havia ainda nenhuma planta, nenhuma erva, nem a vegetação silvestre tinha aparecido, muito menos vegetais comestíveis. O comentário bíblico NVI acrescenta que essa história se desenrola claramente numa região árida, irrigada somente por água subterrânea que irrompe repentinamente do solo, o que a teria tornado cultivável. É interessante notar a forma como o escritor se refere a Deus nesse versículo. Ele escreve Senhor Deus. No original, que se tem são os termos Yahvé, o nome pessoal de Deus na aliança, e Elohim, um termo muito utilizado no Antigo Testamento para designar Deus como soberano criador. O título duplo serve para ressaltar que o Deus da criação é também o Deus que estabelece um relacionamento com o homem. Foi neste ambiente que Deus, como um olheiro trabalhando com suas mãos, moldou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A expressão soprou é uma figura de linguagem que representa a atividade criadora do Espírito de Deus e, como resultado, o homem passou a ser alma vivente. Que obra-prima! Olhe para você, veja os detalhes. Deus pensou em cada um de nós individualmente. Quanta criatividade! Antes, assim como a terra sem forma e vazia, era o homem, barro umedecido. Mas Deus nos deu vida. Não havia vida antes. O homem não foi formado por algo pré-existente. Existimos por obra e vontade de Deus apenas. E não só isso, mas, como já vimos na aula anterior, somos também imagem e semelhança de Deus. Os animais compartilham com os seres humanos do fôlego da vida e da responsabilidade de reproduzirem-se, mas só nós somos como Deus, de quem recebemos a incumbência de dominar sobre a terra e suas criaturas, o que nos dá a dimensão correta da dignidade e grandeza do ser humano. Em seguida, o texto bíblico diz que Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem. Esse jardim contava com tudo o que o homem necessitava para ter uma vida feliz e de plena comunhão com Deus. Vejamos, verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O Jardim do Éden era o lugar que Deus preparou para que a humanidade vivesse desfrutando de comunhão e paz com Ele. Mas, como veremos na próxima aula, por causa da desobediência, o homem acabou sendo expulso do jardim. Os estudiosos da Bíblia não são unânimes quanto ao significado da palavra Éden. Se sua origem for hebraica, então Éden significa deleite ou prazer, de onde vem a ideia de paraíso. No jardim, Deus fez brotar toda a variedade de plantas, ervas e árvores, belas e frutíferas. Um adequado suprimento de água era fornecido por um vasto sistema de irrigação, um emaranhado de rios que brotavam dentro e à volta do jardim, dando-lhe vida. A fim de orientar o homem no pleno desenvolvimento moral e espiritual, Deus lhe deu ordens específicas e uma proibição explícita para governar o seu comportamento. Também lhe deu o poder de escolher e apresentou-lhe o privilégio de crescer no favor divino. Entre todas as árvores do Jardim do Éden, 2 recebem especial importância e significado.
a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore da vida, como o próprio nome sugere, conferia a vida eterna ao homem. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representava um teste moral para o homem, visto que Deus o proibiu de comer do seu fruto. Nesse aspecto, por uma atitude de desobediência, o fruto dessa árvore conferia a morte. Dwight Moody, em seu comentário bíblico, afirma que neste sossegado lugar de indescritível beleza, o homem devia desfrutar da comunhão e do companheirismo do Criador e trabalhar de acordo com o esquema divino para a realização de sua vontade perfeita. Árvores magníficas forneciam alimento para o sustento, mas o homem teria de trabalhar para cuidar delas. Pesquisadores acreditam que o Jardim do Éden ficava na região da Mesopotâmia, ao leste da Palestina, mas ninguém sabe qual a sua localização exata. E tudo que se fala a respeito, principalmente por causa da menção de dois importantes e conhecidos rios, o Tigre e o Eufrates, é mera especulação. Também não sabemos quanto tempo o homem e a mulher permaneceram no Jardim do Éden. Se por causa do pecado, ou mesmo do dilúvio, que provavelmente alterou a superfície da terra, o Jardim do Éden foi perdido para sempre, um paraíso muito superior foi prometido àqueles que encontram a remissão dos seus pecados pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Lembra dos últimos estudos do livro de Apocalipse? Os novos céus e a nova terra? Por causa da desobediência do primeiro Adão, o homem foi expulso do jardim. Mas por causa da obediência do segundo Adão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem é convidado a entrar no jardim celestial. Antes de encerrar sua narrativa da criação, o autor nos dá detalhes da criação da mulher. O texto bíblico revela que inicialmente, ainda no sexto dia da criação, havia uma deficiência no estado de vida do homem. Faltava-lhe uma auxiliadora. Isto significa que, sem a mulher, o homem estava incompleto e incapaz de cumprir a tarefa de multiplicar-se e exercer domínio sobre a terra. Vejamos o que diz, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada um ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ao dar nomes aos animais, o homem tinha percebido claramente que, em todos os casos, havia dois sexos, em alguns casos bastante diferentes, e que ele estava sozinho. O inspirado Moisés revela indiretamente a natural solidão do homem e a sua insatisfação. Embora muito se fizesse por ele, ainda estava consciente de uma falta. O Criador não terminara ainda. Ele tinha planos de fornecer uma companheira que pudesse satisfazer os anseios do coração do homem. Criado para a comunhão e o companheirismo, o homem só poderia desfrutar inteiramente da vida se pudesse partilhar do amor e da confiança e da devoção no íntimo círculo do relacionamento familiar que tem início no casamento. Que cena espetacular! Homem e mulher foram criados por Deus para se completarem. Um precisa do outro. Não existe nenhum espaço no texto bíblico para que a mulher seja considerada inferior ao homem. Qualquer menção nesse sentido é fruto de uma mente pequena e afastada de Deus.
É lamentável a forma como a mulher foi tratada ao longo da história. E não pense que isso aconteceu somente entre aqueles que não conheciam a palavra de Deus. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho nos conta que os rabinos diziam que era melhor queimar os livros da lei do que permitir que uma mulher os aprendesse. No cristianismo, muitas vezes ela foi vista como fonte do mal. E quantas foram queimadas nas fogueiras da Inquisição? Abster-se de uma mulher era visto como uma grande virtude. Infelizmente, tudo isso ainda não é coisa do passado. Em muitos países do mundo, a mulher é tratada como um mero objeto e não como a obra-prima da criação de Deus. São diminuídas, intimidadas, ameaçadas, maltratadas e até mortas. Você pensa que em nosso país essa realidade é diferente? Lê do engano. Elas ainda recebem salários melhores em seus empregos, são vítimas de piadas machistas e sujas, são importunadas no transporte público e são vítimas fatais nas mãos de homens terríveis, muitos escondidos dentro de seus próprios lares. Quando estudamos mais de perto esses 2 capítulos, somos levados a pelo menos 3 aplicações práticas. Primeiro, nós somos mordomos de Deus e precisamos ter zelo pela criação. Preocupações ambientais não são fruto da modernidade. Desde sempre é nossa responsabilidade zelar pelos recursos naturais que Deus colocou à nossa disposição no meio ambiente. Na sequência, assim como Deus sustentou, cuidou e protegeu Adão, nós pais devemos prover nossas famílias em suas necessidades materiais e emocionais. Não é só dinheiro, é presença e presença de qualidade, conversa, fazer parte. Quantas esposas e filhos estão completamente sozinhos dentro de casa? E por fim, nós cristãos precisamos contribuir de maneira significativa para que esse tratamento dado às mulheres em nossa sociedade seja mudado. Jamais um cristão pode compactuar com qualquer tipo de abuso ou violência contra a mulher. Além do mais, no sagrado ambiente do casamento, homem e mulher devem desfrutar um do outro com respeito e carinho, experimentando uma intimidade física e emocional e espiritual que em nenhum outro lugar encontraremos. Os dois são uma só carne, uma só pessoa. Por isso Jesus ensinou: o que Deus uniu, não separe o homem. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula virtual de nossa escola bíblica. Muito obrigado por sua companhia. Se você foi abençoado, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com parentes e amigos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao longo de mais esta semana. Fiquem em paz!